Se utilizássemos a nave mais rápida que a humanidade possui hoje, nós levaríamos até Alpha Centauri, a estrela mais próxima do Sol, apenas 4 anos-luz de distância, alguns bons milhares de anos de viagem. Mas nem tudo está perdido, pequeno gafanhoto, porque nós vamos embarcar de carona com a Endurance numa viagem através de um buraco de minhoca que vai nos levar a uma galáxia muito mais distante. Uma viagem incrível, com direito a buraco negro, hipercubo, muita adrenalina e fortes emoções. Sim, meus jovens padawans, estamos falando sobre Interestelar, o melhor filme de ficção científica para 11 em cada 10 amantes de astronomia, astrofísica e correlatas. Portanto, pequeno gafanhoto, é hora de tocar o cachorro da sua poltrona mais confortável, preparar aquele suco gelado e se acomodar para conhecer 10 curiosidades totalmente excelentes sobre Interestelar. É logo depois da vinheta. Paz, amor e chimichangas, meus queridos amigos. Tem vídeo novo aqui no canal e hoje, truta, nós vamos falar deste que é o meu filme favorito entre todos in the world, o primeiro e único Interestelar, dirigido pelo mãe da foca do Christopher Nolan e estrelado por um super elenco devorador de estatuetas. Esse filme tornou-se a obra de ficção científica mais fiel a tudo que conhecemos até hoje sobre a ciência espaço-temporal, através de um roteiro totalmente baseado na relatividade geral e que, depois de nos presentear com uma enxurrada de conceitos científicos, no final acaba mesmo se tratando de uma belíssima história de amor. E você, casca grossa e fera braba como é, obviamente vai esticar seu dedão pra baixo e dar aquela moral pra gente com seu like, sua inscrição, e vai passar a fazer parte da comunidade mais X-Force do YouTube, pequeno gafanhoto. Muito obrigado de coração, rapaz, e no final desse vídeo eu vou desvendar todos os mistérios dessa trama para que você, que achou o final complicado e ficou sem entender bulhufas dessa verdadeira poesia cinematográfica, possa assistir novamente, dessa vez manjando tudo da bagaça e entendendo o porquê desse filme ser tão ovacionado pelos amantes do espaço. Bora lá então para o nosso Top 10 Interestelar. 1. A construção do Gargantua. O buraco negro apresentado no filme recebeu o nome de Gargantua em alusão ao gigante de apetite imenso do livro Gargantua e Pantagruel, do francês François Rabelais, e a construção de seu modelo digital ficou a cargo do estúdio DNEG, especializado em efeitos digitais, que o projetou sob a supervisão do renomado físico teórico e Nobel de Física Kip Thorne. Thorne é um especialista em buracos negros, buracos de minhocas, estrelas relativísticas e distorções gravitacionais, e realizou as projeções matemáticas para que a equipe da DNEG pudesse construir uma caracterização perfeita da visão do Gargantua. E esse trabalho ficou tão incrível que o construto digital passou a ser utilizado como molde científico em importantes universidades mundo afora. O modelo causou estranheza aos menos familiarizados com a imagem de um buraco negro devido aos discos de acreção que o concederam uma espécie de anel de matéria. Lembrando que até então não havia nenhuma imagem registrada de um buraco negro ainda. Galera, antes de mais nada, isso não é propriamente a imagem de um buraco negro, e sim uma espécie de sombra dele, uma vez que ele não pode ser visualizado, pois nem mesmo a luz escapa dele. E de uma forma bem simplificada, isso que vemos no modelo é a matéria caindo para dentro do buraco. Acontece que nem toda a matéria é engolida instantaneamente, parte dela é capturada pela gravidade e forma esse disco, que é denominado disco de acreção. E a gravidade distorce a luz em volta do buraco através de um fenômeno conhecido como lente gravitacional, e por isso nós acabamos o visualizando de maneira disforme, tal qual um emoji de chapéu. Einstein previu matematicamente a existência desses caras no início do século XX, ou seja, muito antes de conseguirmos registrar a primeira imagem real de um deles, que só veio acontecer em 2019, com o buraco negro localizado na galáxia M87, que ao ser comparado ao Gargantua, comprovou a incrível semelhança e a precisão das equações matemáticas de Thorne.
Com isso, podemos dizer que o mergulho da Endurance tentando fugir do apetite insaciável do Gargantua é sem dúvida uma das cenas mais sensacionais desse filme. 2. CGI mínimo. Christopher Nolan queria trazer imagens realistas à experiência espacial de Interestelar, por isso ele fez questão de que os Rangers e a cabine da Endurance fossem mesmo construídas para que pudessem ter alocadas as câmeras de altíssima resolução em seus cascos externos e em seus interiores, tudo diante a um imenso telão, assemelhando-se bastante ao estilo de imagens reais, como a dos foguetes da SpaceX, por exemplo. Nolan também fez questão de não utilizar o fundo verde fora das cabines para que, ao olhasse para a imensidão do espaço, através da janela da nave, os atores pudessem realmente contemplar uma visão do que seria vivenciar aquilo, trazendo muito mais emoção e realismo às cenas. Para isso, também foram pré-projetadas imagens espaciais em um imenso telão que trazia a sensação de que os atores encenavam num grande simulador. E algumas das cenas de voo foram feitas com uma câmera IMAX instalada no nariz de um Learjet. 3. Elenco estrelado. O elenco de Interestelar é tão grandioso quanto o próprio filme, inclusive no quesito premiação, pois além do próprio Nolan, que havia recebido o Oscar por Batman no Cavaleiro das Trevas Ressurge de 2012, o filme ainda contou com mais 6 vencedores de estatuetas para compor essa produção tão grandiosa. São eles Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, Ellen Burstyn, Matt Damon e, posteriormente, Jessica Chastain. Atriz com a qual Christopher Nolan queria tanto trabalhar que enviou o roteiro de Interestelar para ela em um set de gravação na Irlanda, onde ela trabalhava em outro filme. Esse roteiro já foi com o nome da atriz como parte do elenco para que ela aceitasse o papel. 4. Regras rígidas. Nolan determinou 2 regras para a execução de Interestelar, que não poderiam ser violadas em hipótese alguma, mesmo que o roteiro precisasse sofrer alterações. A primeira era que nada que acontecesse no filme poderia violar as leis da física. A segunda era a de que todas as teorias utilizadas no filme deveriam incondicionalmente possuir paralelo com a ciência, ou seja, nada poderia ser fruto da imaginação de roteiristas. Até mesmo a Estação Espacial Cooper, que vemos no final do filme como o lar provisório da humanidade fora da Terra, foi inspirada em uma proposta científica para criar um habitat para a humanidade viver no espaço. Trata-se de um cilindro de O'Neill, proposto pelo físico Gerard O'Neill em seu livro The High Frontiers, Human Colonies in Space, e consiste em 2 enormes cilindros interconectados nas pontas por um eixo, movimentado por rolamentos que os giram na direção contrária, com o intuito de gerar gravidade artificial através da força centrífuga. Dotado de enormes espelhos presos por dobradiças, refletindo a luz do Sol para dentro dos cilindros. Nesse modelo, o Sol pareceria se movimentar conforme os espelhos se movimentassem, e a noite seria simulado com a abertura dos espelhos, deixando que as janelas mostrassem um espaço vazio. Essas estações espaciais seriam estruturas gigantescas, possuindo 8 km de diâmetro e 32 km de comprimento. Isso sem falar no famoso tic-tac do planeta Miller. Durante o tempo em que os astronautas permanecem no planeta Miller, você poderá ouvir um tic-tac que dura exatos 1,25 segundos, pois cada batida desse relógio representa um dia inteiro na Terra. E a ação da força gravitacional do buraco negro naquele planeta era tão grande que fazia com que o tempo passasse bem mais lentamente para eles do que para o próprio Dr. Lee, que ficou a bordo da Endurance, ou para o povo da Terra. Oi, Romilly. Eu esperei anos. Quantos anos passaram? Devem ter sido... Foram 23 anos, 4 meses e 8 dias. E são abordagens como essa que fizeram de Interestelar o filme mais realista sobre viagem espacial na história do cinema e também o mais amado pelos amantes da ciência espacial. 5. Trilha sonora. A trilha sonora ficou nas mãos de um dos mais renomados e geniais produtores musicais de Hollywood. Estamos falando do Sr. Hans Zimmer, o homem por trás de sucessos avassaladores como Gladiador, Inception, Homem de Aço, O Código da Vinci e da trilogia do Batman, O Cavaleiro das Trevas, além de Piratas do Caribe. Para os amantes dessas trilhas incríveis, inclusive, há uma apresentação de Zimmer e sua orquestra, todos esses sucessos que eu recomendo demais.
6. TARS e Case. Os originais robôs de Interestelar também não foram feitos em computação gráfica. Tratavam-se de marionetes movimentadas pelo ator Bill Irwin, que também fazia a voz do robô TARS, exceto em algumas cenas mais complexas onde um dublê assumia seus comandos. Já Case teve as falas interpretadas pelo ator Josh Stewart, e é muito interessante o quanto a simplicidade da estrutura das máquinas se mostra tão útil e eficaz no filme, sendo exatamente o tipo de tecnologia que se espera encontrar em missões espaciais. Máquinas de aspecto estranho, bem distante dos robôs fantasiosos de Star Wars, por exemplo, e entretanto extremamente funcionais e coerentes com as necessidades humanas na exploração espacial. 7 truques de mestre. Christopher Nolan decidiu construir todo o cenário do hipercubo que conectava o buraco negro ao quarto de Murphy para que Matthew McConaughey pudesse ter uma exata noção sobre para onde olhar e se movimentar. Fato que, segundo o próprio Nolan, não traria a mesma veracidade se fosse realizado com fundo verde. Na cena, McConaughey se movimenta de um lado para o outro do cubo, suspenso por cabos. Todo o borrão fantasmagórico que observamos nas estantes foram criados com telas de LED que reproduziam as imagens, trazendo uma incrível sensação de realismo. Para as cenas das tempestades de poeira, foram utilizados grandes e potentes ventiladores que espalhavam compostos agrícolas pelo ar. Aliás, esse cenário apocalíptico do filme é todo inspirado no desastre conhecido como Dust Bowl, que ocorreu durante a Grande Depressão de 1929 e durou por quase 10 anos. Nesse período, as tempestades de areia varreram as grandes planícies americanas, em decorrência de anos de práticas inadequadas de manejo do solo. A plantação de milho da fazenda de Cooper foi realmente cultivada pela equipe de produção do filme e foram plantados cerca de 200 hectares de milho, que foram vendidos após o término das gravações, recuperando todo o investimento depositado no cultivo. 8. Laboratórios para a produção. Christopher Nolan frequentou os laboratórios de propulsão a jato da NASA e da SpaceX por vários meses com a finalidade de aprender e pesquisar sobre a ciência espacial envolvida na produção do filme, além de contar com a consultoria de físicos e cientistas como o próprio Kip Thorne durante toda a filmagem. Tudo isso para garantir que as duas regras impostas em compromisso com a ciência não fossem violadas em nenhum momento do filme. 9. Os trajes espaciais. Os trajes espaciais utilizados em Interestelar foram confeccionados pela figurinista Mary Zophres, que procurou encontrar o perfeito equilíbrio entre forma e função, e ela realmente acrescentou unidades reais de oxigênio de maneira funcional, para que os atores pudessem respirar normalmente durante as longas horas de filmagens. Zophres teria ainda projetado vários modelos anteriores ao utilizado, até encontrar aquele que fizesse mais sentido às características do filme. Uma curiosidade sobre isso é o fato de que durante as gravações do Planeta Man, que foram realizadas na gelada Islândia, a atriz Anne Hathaway teve seu traje rasgado e preferiu prosseguir com as filmagens sem comunicar à equipe, e ao fim do dia acabou sofrendo hipotermia, tendo que receber cuidados médicos. Tudo pela 10. O final explicado. Se você não é um cientista e nem tampouco possui muita intimidade com a relatividade geral e astronomia, pode ter tido alguma dificuldade para entender a beleza e o quanto a história contada nesse filme é sensacional. Bom, pequeno gafanhoto, nesse caso eu vou te ajudar a enxergar a obra de arte que é esta película. Primeiramente, é preciso que você entenda que em ciência o conceito de teoria vai um pouco além daquele que você conhece. Pois mesmo que uma teoria científica seja devidamente comprovada, ela continuará sendo chamada de teoria. Ou seja, não é porque é uma teoria que ela é apenas uma especulação. A teoria da relatividade de Einstein, por exemplo, que é a base do filme, já foi comprovada e recomprovada, e continua sendo chamada de teoria. Imagine o espaço-tempo como um tecido que se dobra com a massa dos corpos celestes. Quanto maior a massa, mais o tecido se dobra. Fato que faz com que as luas orbitem os planetas orbitem as estrelas o centro das galáxias e assim por diante. Este é o conceito de gravidade em astronomia. O conceito do tempo passando muito mais lentamente para um indivíduo que está orbitando um objeto supermassivo como o buraco negro é algo real, é ciência comprovada. Não nessas proporções, é óbvio, pois nós ainda não conseguimos ir tão longe no espaço-tempo a ponto de nos aproximarmos de um, mas podemos comprovar isso em escalas menores.
Um exemplo muito fácil para se compreender são os satélites de GPS que você usa no seu celular, pois a gravidade que atua sobre eles na órbita da Terra é menor que a que nos afeta na superfície. Isso além da velocidade em que ele orbita a Terra, fato que também altera o modo como percebemos o tempo. E a interação dessas duas grandezas sobre o satélite faz com que seu relógio adiante cerca de 39 microsegundos por dia, que pode parecer pouco, mas provocaria um erro de cerca de 11 km a cada 24 horas nos aparelhos. O suficiente para você se perder bonito na sua viagem de férias, sendo necessário então que os computadores do sistema façam a correção diária. Ou seja, o tempo passa diferente para nós na Terra em relação ao satélite que está no espaço. Agora, calcule isso orbitando um buraco negro supermassivo como Sagitários A estrela, que é o buraco negro que fica no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Guarde esta informação. A massa do Sol equivale à massa de 330 mil terras, e a massa de Sagitários A estrela equivale à massa de 4.300.000 sóis aproximadamente. Um Sol, 330 mil terras. O buraco negro, 4.300.000 sóis. E esse buraco negro não é nem de longe um dos maiores já detectados pelos astrônomos. Meus amiguinhos, vocês têm noção de quão colossal esse cara é e da força gravitacional que ele exerce? Considerando que quanto maior a gravidade e a velocidade, mais devagar o tempo passa, acho que você já entendeu porque os eventos de Interestelar se passam em 80 anos terrestres, enquanto que para os astronautas da Endurance duram apenas alguns meses. O enredo de Interestelar nos conta que uma civilização pentadimensional extremamente evoluída teria colocado um buraco de minhoca próximo à órbita de Saturno que nos dava acesso a uma outra galáxia, com vários planetas possivelmente habitáveis, para onde a humanidade poderia migrar, uma vez que a vida na Terra se aproximava do fim. A propósito, os buracos de minhoca também são retirados de uma teoria científica dos geniais Albert Einstein e Nathan Rosen. Eles foram previstos matematicamente, porém ainda não puderam ser comprovados, embora sua existência seja extremamente plausível no campo da física teórica. No filme, os personagens referem-se a essa civilização avançada como eles e acreditam tratar-se de uma civilização alienígena. Os cientistas então montam uma missão para partir nessa viagem e encontrar um novo lar para a humanidade. O professor Brand, interpretado por Michael Caine, afirma estar tentando resolver a equação gravitacional que permitiria retirar a população da Terra e enviá-la a um novo lar a ser encontrado, mas havia preparado também um plano B para o caso de não conseguir resolver essa equação a tempo de salvar a humanidade. O plano B consistia em enviar embriões humanos para popular o novo planeta. Entretanto, o filme deixa bem claro que Cooper e os demais partem acreditando que podem salvar o povo da Terra, mas quando eles chegam ao planeta do Dr. Mann, Murphy conta que o Dr. Brand havia acabado de morrer e também os avisa que o plano A nunca houvera sido uma opção e que os astronautas haviam os largado para morrer sufocando e passando fome. E nesse momento, o Dr. Mann explica que a equação já havia sido resolvida antes mesmo que eles partissem da Terra. Porém, faltavam os dados que somente poderiam ser extraídos da singularidade de um buraco negro. A singularidade é o ponto central do buraco negro onde se concentra toda a massa. Lá, a densidade é infinita e todas as leis da física não se aplicam, ocorrendo um paradoxo onde a aplicação das fórmulas matemáticas resultam em resultados absurdos e é tido como a real fronteira do espaço-tempo. Ou seja, conhecer o que existe no horizonte de eventos de um buraco negro, teoricamente, permitiria à humanidade evoluir a ponto de dominar e transcender os limites do espaço-tempo. O problema é que, teoricamente, nenhum humano sobreviveria ao atravessar um horizonte de eventos, pois, mesmo os buracos negros de gravidade mais amena, sugariam qualquer coisa que lá chegasse com uma fúria tão poderosa que os corpos seriam esticados ao ponto de espaguetificar. E aí, meus amiguinhos, é game over para o infeliz. Logo, essa nunca foi uma opção no filme. Uma vez que se compreende isso, torna-se muito mais fácil de entender o final do filme. Após uma série de eventos que culminam com a morte do Dr. Mann e do Dr. Romley, o planeta Mann, Cooper e Amélia partem rumo ao planeta de Edmonds, a última esperança da humanidade. E então percebem que estão sendo tragados pela gravidade do Gargantua, à medida que não teriam combustível para voltar à Terra, e de que o sobrepeso da Endurance faria com que ela fosse tragada pelo buraco negro. Então, no último esforço para tentar salvar a vida dos filhos
e ao mesmo tempo garantir que a Amélia chegasse ao planeta de Edmunds, Cooper ejeta o módulo de TARS para que ele seja tragado pelo Gargantua, numa última esperança de que antes que ele seja destruído, possa coletar os dados quânticos da singularidade e enviar à Terra para que Murphy solucione a equação. E logo depois ejeta a si próprio para eliminar o sobrepeso e garantir que a Amélia possa chegar até o planeta de Edmund, sacrificando-se em prol da continuidade da espécie humana no universo. Entretanto, após ultrapassar os limites do horizonte de eventos do buraco negro, ao invés de ser espaguetificado, Cooper é enviado para dentro de um hipercubo, colocado ali pelas mesmas criaturas que criaram o buraco de minhoca. Bom, antes da explicação sobre o que acontece nesse final fantástico do filme, vamos tentar entender o conceito do hipercubo, ou tesserato. Não é necessário que você compreenda perfeitamente o conceito de um hipercubo ou um tesserato em ciência para compreender o final do filme, mas de uma maneira bem simplista, vamos entender como ele funciona em Interestelar. Os seres humanos são criaturas tridimensionais. Nós vivemos num mundo feito por comprimento, altura e largura, ou espessura, formando as 3 dimensões que nos cercam. Porém, também conseguimos enxergar o tempo, que é a 4ª dimensão. No entanto, não podemos manipulá-lo, apenas observá-lo. Em Interestelar, uma civilização extremamente avançada que vive num mundo de 5 dimensões utiliza o hipercubo como uma ferramenta para interagir fisicamente com o tempo, ou seja, a 4ª dimensão. E este é conectado ao quarto de Murphy, no passado da Terra. E eles utilizam Cooper como uma ponte entre o mundo pentadimensional da raça evoluída com o nosso mundo tridimensional para enviar os dados quânticos que TARS, àquela altura, já havia coletado, porém não conseguia enviar de dentro do tesserato. Cooper então compreende que eles, na verdade, eram a própria raça humana, um futuro onde teríamos evoluído para uma espécie superior graças aos próprios dados da singularidade que ele mesmo havia enviado para Murphy de dentro do hipercubo. E através do amor que tinha pelos filhos, Cooper saberia como se comunicar com Murphy utilizando a gravidade, que podia transcender as dimensões e com isso o próprio tempo. TARS então decodifica os dados e Cooper os transmite em código Morse, logo depois que ele mesmo parte para a missão, enquanto Murphy ainda era uma criança. E ela, finalmente adulta, percebe que o relógio que ela acreditava estar quebrado estava na verdade transmitindo a ela os dados através dos ponteiros. Logo, ela os decifra e completa a equação, salvando definitivamente o povo da Terra. Outro detalhe importante para te ajudar a compreender isso tudo é o fato de que o filme transmite que o tempo, além de ser relativo, também não é linear, ou seja, não existe passado, presente ou futuro, só existe o tempo. Nós só o percebemos assim hoje porque ainda não compreendemos a 4ª dimensão. Assim sendo, também não há paradoxo, pois é como se tudo acontecesse ao mesmo tempo e através do tesserato fosse possível a Cooper acessar a qualquer ponto da vida de Murphy e que até mesmo as anomalias gravitacionais que atingiam a Terra há mais de 50 anos e que levaram Cooper a descobrir a estação secreta da NASA que o levou à missão, fora causada por ele próprio, para que ele pudesse encontrar o Dr. Brand e acabasse sendo escolhido para a missão. Ou seja, era algo que estava fadado a acontecer. Aliás, a ideia é justamente essa, a de que tudo que acontece no filme acontece porque tinha que acontecer. Assim como diz a Lady Murphy, que inclusive acabou inspirando Cooper e sua esposa a batizarem sua filha, que junto com o pai acabou sendo responsável pela salvação da humanidade. E para encerrar, ao se fechar, o hipercubo transporta Cooper de volta ao buraco de minhoca, onde ele passa pela própria Endurance, enquanto ainda estavam indo para a missão e consegue tocar a mão de Amélia através do tecido interdimensional. E quando ele é ejetado para fora do buraco de minhoca, ele fica vagando próximo à órbita de Saturno, sendo encontrado por uma nave humana já no futuro em que a humanidade dominava as viagens interestelares, pois lembre-se que o tempo passava mais rápido para nós aqui na Terra. Tudo graças às suas descobertas sobre a singularidade. E essa é a parte em que muitas pessoas se confundem, pois Cooper entra num buraco negro, mas sai em um buraco de minhoca, graças ao hipercubo, uma vez que em ciência, espaço e tempo são uma coisa só. Ou seja, a chave cósmica que abre as portas do conhecimento para que nos tornemos uma raça superior está e sempre esteve na única força que pode
pode atravessar o espaço e o tempo junto com cada um de nós. Sim, meus amiguinhos, ele, o amor. E isso representa a unificação da lógica com o lúdico, da ciência com o divino. E isso, meus caros púberes, é simplesmente poesia para a alma. E chegou a hora das chimichangas, meus jovens vingadores. Esse foi o vídeo de hoje. Não há como explicar um filme longo e tão complexo como Interestelar sem que o vídeo se torne um pouco extenso. Mas eu espero que você, que não tinha entendido chongas, possa finalmente assistir a essa obra-prima com outros olhos, pequeno gafanhoto, porque esse filme é sensacional. É isso, o Nerd Pool se despede desejando a todos que fiquem bem, cuidem-se sempre, mantenham a cabeça sobre o pescoço e até a próxima. Valeu demais, galera, vocês são X-Force. Fui! There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us.